Você já ouviu falar que gravidez provoca hemorroidas? Será que isso é verdade? Meu nome é Hélio Antônio Silva, eu sou coloproctologista, sou diretor de tecnologia da informação da Sociedade Mineira de Coloproctologia e essa é a live com especialista da SMCP. Hoje nós vamos tirar suas dúvidas sobre esse assunto, gravidez e coloproctologia. Para isso, eu tenho uma convidada, minha amiga coloproctologista, a doutora Renata Botinho. Já ela vai estar aqui para falar conosco. Vocês podem mandar dúvidas que, na medida do possível, a gente esclarece. Deixa eu só convidá-la aqui. Um minuto, ela aceita e nós começamos. Como vocês sabem, todas as quintas-feiras aqui no Instagram da Sociedade Mineira de Coloproctologia, nós batemos um papo com algum especialista sobre doenças relacionadas a doenças do intestino grosso, do colo e do ânus. Hoje, especificamente, vamos falar de coloproctologia e gravidez. A doutora Renata já está aqui conosco. Olá, Renata, tudo bem? Ei, Hélio, tudo bem e você? Tudo jóia, que bom que você está aqui conosco. Eu queria que você primeiro se apresentasse para os nossos seguidores, quem não te conhece, rapidinho. Eu só não estou conseguindo me ver ainda, mas eu estou te escutando bem. Sim, nós estamos te vendo, tá bem. Não, então tá bom. Então, eu trabalho, né? Meu nome é Renata, sou Renata Botinha, trabalho na cidade de Ponte Nova, atuo como coloproctologista. Ponte Nova é uma cidade que fica a 180 quilômetros de Belo Horizonte. E aqui a gente consegue exercer a proctologia, né, como um todo, né, em todas as suas áreas, no consultório, nas pequenas cirurgias, grandes cirurgias e também, né, na realização de exames. A sua formação em coloproctologia foi aqui em Belo Horizonte, que eu me lembro, mas a faculdade foi onde? Eu fiz faculdade na UFMG, formei em 2011, cirurgia geral no Hospital de Lomberens e depois eu fiz a coloprocto no Hospital do Ipseng. Foi nessa época que eu te conheci. Isso. Bom, então a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre a coloproctologia e mais especificamente em relação à gravidez. Explica pra gente o que faz a coloproctologia. Isso. Eu gosto de falar com meus pacientes assim, né? Porque primeiro o nome já é muito grande. Então, quando a gente fala coloproctologia, o pessoal já dá uma engasgada, né? Uhum. Então, assim, eu falo que a parte da cirurgia geral, né? Uma parte da cirurgia que vai olhar os intestinos e a região do reto e do ânus. E aí eu gosto de falar que a gente aborda desde câncer do intestino, né? Doenças também do intestino delgado, não tão frequentes, e assim como também doenças como doença hemorroidária, né? Fissura anal, as doenças que atingem ali a região do ânus e canal anal. Então, a gente aborda tanto a parte clínica quanto a parte de cirurgia, quando as cirurgias são necessárias, né? Quando atingem esses órgãos que eu citei, tanto o intestino grosso, o intestino delgado, menor frequência, e o ânus e o canal também. Bom, é uma especialidade bem abrangente, né? Tem a parte de clínica, que seria tratamentos não cirúrgicos, bem extensa, e a parte cirúrgica também. Tem várias coisas que a coloproctologia pode resolver com cirurgia, tipo câncer de intestino, como você falou, hemorroidas. Nós já fizemos algumas lives aqui tocando nesse tema, que assim, uma das coisas que eu me propus a falar nessas lives é tentar explicar que proctologia não é urologia. Proctologia não cuida de próstata. Porque é muito comum, principalmente no meu consultório, estou falando por ser homem, não sei se no seu consultório de mulher isso acontece, mas chega muita gente lá e fala, eu vim aqui porque minha mulher marcou para eu fazer a prevenção. Aí eu já pergunto, prevenção de quê? Até que a prevenção da próstata. Não, precisa fazer prevenção também de câncer de intestino. A próstata, vamos encaminhar para a urologia, que também é necessária, é muito importante, mas essa confusão eu imagino que é por causa do nome, né? Você diz, é um nome grande, mas todo mundo resume para proctologia. Exato. Daí para a próstata, a analogia pela semelhança da palavra fica muito fácil, né? Exato. Outra coisa que eu falo no consultório é que, assim, a gente se sobrepõe um pouco à gastroenterologia, né? Você falou, nós somos os cirurgiões de intestino.
e tem o gastroenterologista, que é o clínico de intestino, e muitas vezes a gente precisa trabalhar junto, né? O gastro e o prócto. Bom, mas eu estava fazendo uma introdução aqui, um nariz de cera, como se diz, quando eu estava esperando você entrar. A gente vê muito no consultório, mulheres chegam perguntando, estando grávidas, se a gravidez piora ou se a gravidez provoca hemorroidas. Mas, de uma forma geral, o que a gravidez traz na nossa área de atuação, na proctologia? Isso. Ai, cortou um pouquinho, mas isso é o que você perguntou, foi o que a gravidez traz, né, para a nossa área. É isso, Então, sim. primeiro a gente tem que pensar nas alterações tanto anatômicas do nosso corpo, né, no corpo da mulher, quanto funcional que a gravidez provoca. E é por isso que a gente tem a ligação aí com a coloprocto, porque as alterações, tanto no hormônio, né, aumento da progesterona, o aumento do volume de sangue que circula no corpo, a diminuição do sangue para ele voltar para o coração. Por quê? Porque a barriga, né, o útero vai pesando em cima das veias dentro do nosso corpo, e isso faz com que menos o sangue tenha um retardo para voltar. Isso tudo, todas essas alterações vão acabar refletindo, né, pensando nas hemorroides, na doença hemorroidária, tá certo? Por que isso? Porque a hemorroida são vasos sanguíneos da região do ânus e do canal anal, certo? Uhum. A gente tem um aumento de volume de sangue chegando ali naquela região, e vai piorar sim. Então, gestante tem maior chance de ter doença hemorroidária? Tem, né? Lembrando que hemorroida todo mundo tem. O que todo mundo não tem é a doença hemorroidária, ou seja, é quando a hemorroida fica doente. Então, Não, espera aí, me explica isso aí melhor. Eu sei que tem uma live antiga que a gente já falou disso, mas acho que cabe voltarmos a esse tema. Quer dizer que todo mundo tem hemorroidas? Isso, hemorroidas são vasos sanguíneos normais ali do ânus e do canal anal, certo? Então, todo mundo tem. Então, aí o pessoal chega e fala assim pra gente, eu tô com hemorroida. Não, você não tá, você tem a hemorroida. O que você pode estar neste momento é com a doença hemorroidária, ou seja, sua hemorroida, né, seja porque ela é de tamanho, ela tá saindo, ela tá sangrando, ela deu uma trombose, que é quando o sangue coagula. Tá certo? E por que a gestante tem maior chance? Então, por causa desse dificuldade do sangue voltar pelo tamanho, o peso do útero, pela progesterona, que também atrapalha, né, influencia nesses vasos, e a progesterona vai agir muito no nosso intestino grosso. E com isso, a gente tem uma tendência a ter constipação intestinal, ou seja, o intestino ficar preso. E a gente sabe que a doença hemorroidária está muito relacionada a esse intestino preso, porque a dificuldade para a gente evacuar, na hora de fazer esforço, a gente acaba forçando a hemorroida mesmo. Então, se a E gente aí já. acaba que a hemorroida vira uma doença hemorroidária por causa do intestino preso. Isso. Bom, então Então, a você está gente. me falando de três fatores, né? A gravidez, pelas alterações hormonais e de anatomia mesmo, leva ao intestino mais preso, a constipação intestinal. Alterações hormonais que mudam a permeabilidade venosa e essas veias de hemorroidas vão sofrer. E o aspecto mecânico, né? O peso do útero deixa essas veias mais congestas e aí a pessoa está mais predisposta a ter sangramento, inchaço, dor da hemorroida. Bom, aí eu já estou deduzindo que o final da gravidez é pior, porque o útero vai estar maior no final da gravidez. Exatamente. Além do útero ainda estar maior, né? Já toda a constipação associada, a gente ainda vai ter o trabalho de parto, que é um período que a mulher vai fazer muita força. Então, às vezes, o paciente não apresentou a doença hemorroidária durante a gestação, mas na hora, exatamente na hora do parto, né? Do parto, aí a gente falando do parto via vaginal, pode ter um prolapso da hemorroida também. Né? Então, Espera aí, mas vamos deixar isso mais para o final. Me explica uma coisa aqui. Que a proctologia pode orientar nesse primeiro aspecto, que seria o intestino mais preso durante a gravidez? Então, a gente tem que entrar com as medidas, a gente vai evitar ao máximo medicação, né? Porque a gente sabe que na gestação não tem nenhuma medicação que seja tão segura, porque os estudos não são direcionados muito para a gestante. Então, é o quê? É uma ingestão de líquido, comer muita fruta, né? Aí a gente prefere mamão, melão, manga, laranja, ameixa, pêssego, que isso aí tudo ajuda o intestino a funcionar. Verdura também, né? Dá preferência a comer verdura de
de folha, né? Para poder ajudar também o intestino. Então, aumentar água, aumentar fibra, né? Fruta e verdura. E a gente ainda pode usar alguns agentes que a gente chama de formador de bolo fecal, que aí já seria né, um adjuvante à dieta, né? Que aí são fibras que a gente pode diluir na água ou até na dieta e ajudar também as fezes a ficarem mais macias e com maior facilidade de sair. Uhum. E, desculpa, falhou, não ouvi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é para prevenção, para evitar intestino preso, para evitar problemas. E quando a paciente já chega com a hemorroida com sintomas, com doença hemorroidária, o que pode ser feito? E mais importante, o que dá para fazer além dessa dieta? Eu digo assim, de medidas posturais e de o que dá para fazer para tentar evitar a crise hemorroidária. A gente tem uma coisa que seria ajudar as gestantes também é fazer atividade física, porque isso vai ajudar no intestino, né? No funcionamento do intestino. De medidas posturais, penso só na hora de dormir, né? Na hora do decúbito aí. O que é decúbito? Na hora de dormir, a gente preferir sempre dormir de lado. Né? Mas era isso mesmo que eu estava levantando a bola, era isso. Isso. A gente dormir sempre virado para o lado esquerdo, porque isso tira o peso do útero de cima das nossas veias lá de dentro do nosso corpo. Então, diminui um pouco essa pressão que a gente está fazendo nas hemorroidas, né? Lá no nosso assoalho pélvico. Então, isso também é uma medida que a gente pode adotar. Bom, e depois da crise instalada, quando o paciente chega ali para você falando que está com dor, que está com edema, que está com sangramento, o que você costuma orientar? Então, a gente, além da dieta, né, que é o que a gente sempre faz, é banho de assento também, água morna, acaba ajudando. E a gente tem uma das medicações que vai ajudar, elas vão atuar no vaso sanguíneo ali da hemorroida, diminuindo o tônus, né? Que são os remédios que levam diosmina mais espiridina, que tem vários nomes no mercado. A gente sabe que eles, durante a gestação, a gente pode usar. E eles acabam provocando um alívio muito grande aí para o paciente. Uhum. A Raquel perguntou aqui mais acima, o que é prolapso hemorroidário? A gente deve ter falado muito rápido e não explicou. Fala aí pra gente. Prolapso hemorroidário é quando a hemorroida, porque existem dois tipos de hemorroida, a interna e a externa. A externa do ladinho ali de fora, na borda do ânus. E a interna está dentro do canal anal. Então, prolapso é quando essa hemorroida que está lá dentro, interna, ela sai, ela se exterioriza através do ânus e fica para o lado de fora. Né? Então, a gente tem vários níveis de prolapso. Às vezes ele volta sozinho, que aí a gente tem vários graus. Às vezes a gente tem que ajudar com a mão para poder empurrar. E às vezes ele não volta, ele fica completamente do lado de fora. Isso que é o prolapso hemorroidário. Bom, você falou antes que a mulher pode passar a gravidez inteira sem ter nenhum problema e ter crise hemorroidária durante ou após o parto, mas é muito comum também ter crises de doença hemorroidária no final da gravidez. Se a pessoa chega para você no consultório, já aconteceu no meu consultório, a pessoa passou ali os últimos 2 meses da gravidez com muita dor, muito edema e sangramento. E aí pergunta, a ginecologista pediu para te perguntar se eu posso ter parto normal. Tem uma resposta correta, certa para isso? Então, o que a gente pode falar de certo é que a doença hemorroidária, ela não contraindica o parto normal. Ou seja, se você tem hemorroida, não quer dizer que você não vai poder ter parto normal. Pelo contrário, você pode ter. Né? Pode ser que durante o parto ela piore? Pode. Né? Por isso que a gente tenta evitar essas medidas, mas não contraindica, porque depois que você tira o neném, você tirou a maior parte ali do peso que estava sobre as suas hemorroidas, né? Sobre suas veias. Então, o neném já saiu. Outra coisa, a progesterona também vai diminuir. Então, vai diminuir o efeito hormonal. Então, a tendência é que a doença hemorroidária, ela regrida. Ela às vezes some completamente, às vezes vai ficar uma preguinha, um plicoma, que a gente chama, que é uma preguinha de pele, mas a maior parte vai regredir. Né? É só tirar esses fatores mecânicos e hormonais. Então, não contraindica de jeito nenhum. Pode Quer ter. dizer, o ginecologista não vai levar, não deve levar em conta para decidir pela via de parto se tem hemorroida ou não.
Ele vai decidir por outros motivos lá da obstetrícia, mas não por causa da hemorroida. Eu também já tive paciente no consultório pós-parto cesariano em crise hemorroidária. Quer dizer, a cesariana não garante que não vai ter nenhum problema. Os problemas podem acontecer mesmo com a cesariana, não é isso? Ainda mais se a paciente tiver passado pelo trabalho de parto, né? Ela cesariana mais aí no final do processo. E se ela ainda passou pelo trabalho de parto, né? Teve o momento das contrações, que aumenta a pressão dentro da barriga, né? Porque a contração aperta tudo ali dentro. Então também aumenta a chance de ter doença hemorroidária. Então, pode sim, depois da cesariana, evoluir com doença. E no pós-parto também, a amamentação é uma causa grande de constipação, né? E acaba que pode levar à crise hemorroidária, pelo mesmo motivo que a gente já comentou antes, o intestino preso por, na verdade, uma demanda maior do organismo por água e acaba que o intestino fica preso. Você já teve essa experiência antes? Sim, as mães muitas vezes esquecem de se hidratar ou hidratam uma quantidade ainda pouco, né, em relação ao que está perdendo ali no leite. Então, é uma perda muito grande pela amamentação e esquece de repor. Aí o intestino acaba sofrendo também. Esquece, às vezes não tem nem tempo, né? Porque as primeiras semanas após o parto, a vida vira um turbilhão. Então, o cuidado consigo mesmo, às vezes, fica lá para o final e nisso bebe menos água, o intestino fica preso, né? Eu estou sabendo que você está grávida, então, meus parabéns. Obrigada. Espero que você tenha um final de gravidez aí muito feliz, mas eu queria que você aproveitasse a experiência e contasse para a gente o que você aprendeu. Não é o seu primeiro filho, né? Então, o que você aprendeu na primeira, o que você está aprendendo nessa, que você pode ajudar a nossas pacientes aí que também estão passando por isso. Então, eu vou começar falando dessa segunda gravidez, porque eu falei que eu virei paciente também. Eu falei que eu ia consultar comigo mesmo. O meu intestino prendeu muito mais do que da primeira. Talvez porque agora já tenho outro neném, né? Já tenho outro filho em casa, correria e tudo. Então, eu tive que adequar a minha dieta, né? Comecei até a usar dessas fibras, né? Desses formadores de bolo fecal, mas depois eu vi que era falta de líquido e de fibra. Então, aí eu já comecei a melhorar nessa parte do intestino. E aí, o que eu aprendi da primeira gestação? No final da minha gestação, eu acabei optando. Eu tive a oportunidade de optar. Eu antes queria cesariana, e aí, conversando com a minha médica, no final da gestação, eu optei pelo parto normal. E aprendi muito com isso, porque eu tinha muito medo, sendo coloproctologista, de passar pelo processo das lacerações perineais. Né? A gente, sendo procto, quando a gente trabalha no hospital que tem maternidade, a gente vê, às vezes, o parto normal flui muito bem, mas na hora que o neném vai sair, tem um rompimento ali da musculatura do períneo. E eu tive a oportunidade de reconstruir algumas dessas lacerações quando elas são maiores. E eu ficava com muito medo disso. Né? Também uma parte desse conhecimento, assim, medo de paciente mesmo. Porque quando a gente vai estudar e vai se aprofundar, e quando a gente passa pela experiência, lógico, o parto normal tem todos os seus benefícios, a cesariana também tem os benefícios dela, não vou falar disso aqui, mas a gente vê que, assim, existem medidas que a gente pode adotar para diminuir a laceração e que o parto normal, na maior parte das vezes, vai cursar, né, vai fluir muito bem e a laceração não é na maioria dos casos, né? Então, existem quatro tipos de laceração no períneo, né? 4 graus. A primeira e a segunda não tem influência nenhuma para nós, coloprocto. Agora, a terceira e quarta, sim. Por quê? Porque pega o esfíncter do ânus. E aí a gente, mulher, pode ter, logo após o parto ou com os anos, uma chance de ter incontinência anal, que é a perda de fezes, que é o meu medo. Então, só que aprendendo e estudando, a gente vê que essas lacerações elas podem sim ser evitadas de outra forma. Né? A gente tem hoje a fisioterapia perineal quando o paciente tem acesso. Isso ajuda muito. Primeiro que a gente pode fortalecer a musculatura do lado pélvico e depois a massagem perineal que vai ajudar no relaxamento da musculatura para na hora que o neném for passar ele não ter tanta resistência. E aí a gente previne essas lacerações. Isso tem que ser feito com antecedência, semanas antes do parto, né?
a massagem em torno de 34 semanas. Então, 3 semanas aí, né? Considerando a gestação. E o fortalecimento pode fazer a partir de 20 semanas. Então, assim, tem outras medidas, né? Então, não tem que ter esse medo pela laceração. Uhum. E aqui, durante o parto, a episiotomia, ela tem um papel importante na prevenção ou isso não é essencial? Não, é muito contraditória a episiotomia quando a gente vai lendo literatura, muito. Eu acho que essa contradição se dá porque eles não conseguem fazer estudos, bons estudos comparando, porque o parto é muito comum e ele é feito de variadas formas de acordo com cada médico, né? Às vezes o que tem o médico disponível o tempo inteiro. Às vezes a enfermeira vai acompanhar, o médico vai chegar no final. Então os estudos ficam muito difíceis para poder comparar. Mas a gente tem um dado que é a episiotomia, que é aquele corte, o pique, né? Observe o pique que dá no período. Ele direciona a laceração. É como se fosse assim, eu estou cortando, então depois eu sei direitinho onde eu vou costurar. A laceração não, né? Nem passa, vamos dizer, rasgando ali, e eu não sei direitinho onde estão os panos. Então, isso é algo que sempre foi falado, que era o que todo mundo aventava, era isso. Não, a epísio é boa nesse momento, nessa situação. Só que os estudos têm mostrado que nem sempre previne a laceração. Uhum. Então, a epísio, ela tem que ser bem indicada. Não pode ser, no Brasil, infelizmente, tem dados que chegam até 90% dos partos sem episiotomia. Então, assim, não dá para ser em todo parto. Ela tem que ter as indicações corretas. Ela pode prevenir, sim, mas às vezes ela não vai ter efeito nenhum. Né? Então, Eu já assisti uma aula de uma colega ginecologista de aparelho higiênico que só trabalha com constipação. Desculpa, com incontinência. E aí ela mostrando lá, a episiotomia pelo menos direciona, você está falando que é controverso. Porque nem sempre a laceração é visível, né? Às vezes a laceração rompe a musculatura sem romper a pele. sim. E aí essa laceração vai aparecer depois de anos, 20, 30 anos. Quando a pessoa já está lá com 60, 70 anos, aí tem um enfraquecimento natural da musculatura e começa a incontinência. Aí vai fazer ultrassom, a ressonância, tá lá aquela falha no músculo. A Raquel comentou aqui que aí entra a fisioterapia, né? Você já tinha dito que a fisioterapia antes ajuda a prevenir, mas a fisioterapia depois, para recuperar essas lesões, também é muito importante, né? Por isso que o trabalho precisa ser conjunto aí, o proctologista, a fisioterapeuta, o ginecologista, né? Isso, mas é importante falar que a fisioterapia não vai ter muito benefício se a gente não tiver um esfíncter já corrigido, né? Se a gente tiver Sim. uma grande, a gente vai ter que corrigir esse esfíncter cirurgicamente primeiro, para depois, né, ter um efeito melhor da fisioterapia, porque senão é chover no molhado, não vai ter efeito. Você comentou que trabalha num serviço que tem maternidade, então de vez em quando você tem que agir ali no imediato, né, para corrigir as lacerações agudas. A maioria dos coloproctologistas vê o efeito tardio, já a incontinência, a gente vê a lesão por um ultrassom, por uma ressonância. Ou fístula vaginal também, né, que é a Uhum, comunicação com a vagina, uhum. nos casos, né, de lacerações maiores e não detectadas. Muito interessante, viu? E falando mais um pouquinho de coloproctologia, nós falamos já de hemorroida, de traumas, de constipação. O que mais que você queria acrescentar sobre dicas e truques da proctologia na gestação? Falando só, a gente falando das doenças, a gente não falamos da fissura anal, que é um machucadinho, né, que dá ali no... Uhum, Vai ter relação com a constipação também, né? As pessoas que têm a gente com maior chance de constipação, tem maior chance de ter essa fissura, que é um machucadinho muito doloroso e que também na gestação, o que a gente vai poder fazer de melhor é entrar com a dieta. Né? E os truques, né? O principal truque aí na gestação e coloproctologia é caprichar na alimentação e estar ciente dessas alterações que podem ocorrer e não ficar tão assustado com isso. Né? Tá consciente de que o corpo vai mudar, mas depois, quando passa o período da gestação, vai voltar, né? Tudo pode ser que não volte o ânus ao normal, todo, né, bonitinho, fique com as uhum. pernas, tudo. Mas a chance de voltar é muito grande. Então, eu acho que é lembrar Bom, disso.
Por mais que esteja sofrido, dolorido e em crise, não é uma cirurgia no final da gestação que vai resolver uma hemorroida, né? Isso é diferente do paciente da paciente que não está grávida, por exemplo. A gente evita muito a cirurgia pelo risco, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê na hora do, né? Pode desencadear um trabalho de parto. Se a gente tiver que fazer uma cirurgia de hemorroida por causa de uma hemorroida que sofreu, às vezes ela vai para fora e ela estrangula, que a gente fala, ou seja, ela tem um sofrimento, como se o tecido ele começasse a morrer. Aí realmente a gente tem que operar. Mas aí a gente prefere o quê? Anestesia local, a paciente ficar de lado, né? Para poder diminuir os efeitos sobre a gestação e sobre o neném. Então, assim, não é que nunca vai ser feito, né, cirurgia. Uhum. Algumas vezes pode ser. E uma pergunta que essa semana me fizeram então será que eu não posso abordar minha hemorroida junto assim que eu acabar meu parto? E aí, Não. não, primeiro, né, se fizer ainda mais um parto normal, se você colocar né, operar a hemorroida e a cirurgia é dolorosa, não tem como, é Uhum. doloroso. Então, você vai trocar um pós-parto ali tranquilo, que talvez você vai ter que lidar só com uma cicatriz de episiotomia ou de Uhum. laceração, associar isso com uma cicatriz de hemorroidectomia, que é quando a gente opera a hemorroida, que é muito dolorosa. Então, não Uhum. dá. E, principalmente, por que a gente não recomenda? Porque a gente sabe que a maioria dos casos vai voltar ao normal. Então, Vai. tem que ter Uhum. paciência. E imagina, assim, o risco de errar numa cirurgia dessa também é muito grande, né? Porque, como você disse, a anatomia está alterada, está com Exato. edema, e isso tudo vai regredir no pós-parto. Então, Uhum. assim, definitivamente não é a melhor hora De de operar. operar, né? Bom, você disse, da mesma forma que não dá para operar, muitos medicamentos que a gente usa corriqueiramente não podem ser usados no final da gestação, né? Anti-inflamatório. Se a gente for ler com rigor a bula da pomada, nem a pomada não pode, né? Como que você faz nessa... Como que é a sua orientação de remédio? Claro que eu não estou pedindo para você dar o nome do remédio, mas de forma geral, o que dá para fazer? O que eu sempre prefiro são aqueles remédios que vão agir né, nos vasos, que é igual eu falei, né? A espiridina com a Uhum. Diosmina. Diosmina. É o único que normalmente eu passo. As pomadas eu também evito, porque a gente sabe também que a maioria das pomadas são placebo, né? É mais para Uhum. a ansiedade do paciente. E tento tranquilizar o paciente, né? Mas a diosmina mais a espiridina acaba melhorando muito os Uhum. efeitos. E a gente pode usar no segundo trimestre, no terceiro, né? Sem problema nenhum. Banho de assento, pode? Pode, não tem problema. Banho de assento é bom porque ele ajuda a absorver aquele sangue que está ali e aí desincha, né? Vai ajudar a desinchar depois a hemorroida. Renata, foi um prazer falar com você. Achei ótimo o nosso bate-papo. Espero ter respondido as perguntas que apareceram aqui no chat. Se depois tiver ficado alguma, a gente responde por escrito. Convidar todo mundo que ainda não segue, seguir nosso canal aí no Instagram. Toda quinta-feira tem um bate-papo desse, uma live com um especialista. Parabéns de novo, tenha boa sorte aí no parto. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, pela oportunidade. Um abraço para todo mundo. Tchau, abraço.